Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, nós contemplamos o silêncio de Deus. Na Sagrada Leitura, vai nos relatando uma cena onde esses discípulos estão no mar, vem uma grande tempestade e Jesus está dormindo. Aqui nós vemos uma imagem, uma figura da nossa própria vida, porque o mar é essa vida que nós temos de incertezas nesse mundo. Porque todos nós estamos caminhando numa meta, que é a outra margem, que é o reino dos céus. Mas o mar é esse símbolo da insegurança, porque tudo pode acontecer no mar. Tudo pode acontecer naquele momento da travessia. Assim também a nossa vida. Tudo pode acontecer nesse período onde nós saímos de Deus, viemos a essa terra e estamos caminhando de volta para Deus. Mas nós precisamos entender e ter essa certeza que o mundo é um mundo de inseguranças. A nossa vida, por ela só, ela é uma vida insegura, porque nós só teremos segurança em Deus. Depois nós vemos essa imagem das tempestades. A tempestade na Sagrada Escritura, ela também remete-se às tribulações. Por isso que todos nós que estamos navegando nesse mar de inseguranças, que é a nossa própria vida, precisamos ter essa consciência que tempestades vão vir. Essas tempestades elas são formadas não só pelas coisas externas, mas muitas vezes essas tempestades elas são formadas pelas coisas interiores a nós, as nossas escolhas, o mau uso da nossa liberdade. Tudo isso causa tempestades. Também o mundo, com as suas ideologias, com os seus pensamentos, com a sua forma de influenciar, ele também causa essas tempestades. Assim também como o demônio, pelas tentações, vai causando também essas tempestades na nossa vida. Por isso nós precisamos ter essa certeza. Teremos essas tempestades, porque isso é natural à vida humana. Isso é natural na travessia. Isso é natural nesse caminho de peregrinação que nós estamos fazendo rumo ao reino dos céus. Por isso que Jesus está ali naquela barca, no silêncio, dormindo. E veja, nós precisamos entender justamente isso. Deus está, muitas vezes na nossa vida, como que dormindo. Claro que Deus nunca dorme, mas Deus ele como que está em silêncio na nossa vida e permitindo com que a gente ter os nossos passos de liberdade. Mas nós precisamos sempre tomar essa consciência de que Ele está em nós e que nós precisamos da graça divina, do auxílio dEle para darmos continuidade à nossa vida. Por isso que nós vemos esses discípulos aqui que já tinham visto Jesus fazer milagres, já reconheciam Ele como Filho de Deus, como Messias, como um grande profeta, mas mesmo assim, eles se apavoraram quando veio aquela tempestade. Isso pode acontecer com cada um de nós. Nós que cremos em Deus, nós que estamos no caminho, às vezes nos vem uma tribulação que muitas vezes nos rouba o chão, nos roubam aquilo que é a intuição de um caminho melhor. E essas tribulações e tempestades, elas podem, infelizmente, roubar também a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, pode roubar o nosso otimismo pela vida. Esse otimismo que vem
da presença de Deus em nós. Por isso que o texto sagrado de hoje, ele nos chama a reconhecer e a tomar consciência que Deus, muitas vezes na nossa vida, ele vai permanecer em silêncio. Vai permanecer em silêncio para que nós possamos usar bem da nossa liberdade, para que nós possamos escolher bem, mas precisamos sempre também tomar consciência que necessitamos da sua graça e por isso que mesmo quando Ele está em silêncio, nós precisamos pedir o auxílio dia após dia a Ele, porque Ele sim pode acalmar a tempestade. E veja, quando vem a tempestade, Jesus, em geral, Ele não acaba com os problemas da nossa vida. Ele unicamente nos dá paz interior e vai como que nos mostrando caminhos de resolver os nossos problemas, caminhos de sair dessa grande tempestade que pode roubar a nossa fé e a nossa confiança. Por isso que Jesus diz aos seus discípulos: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Veja, o amadurecimento na fé depende das tempestades, porque nós, diante das tribulações, precisamos entender, é nesse momento que nós precisamos exercitar a nossa confiança em Deus, porque quando vem esses momentos de tribulações, onde nós exercitamos a nossa confiança em Deus, é nesse momento que nós vamos crescendo cada vez mais na nossa fé, na nossa esperança e nessa experiência da presença de Deus na nossa vida, mesmo que Ele permaneça em silêncio. Mas Deus em silêncio, Ele está sempre conosco, Ele está sempre nos vendo, Ele está sempre como que nos guiando e nos protegendo daquilo que pode ser causa de condenação da nossa alma. Por isso que precisamos realmente acolher essa presença silenciosa de Deus na nossa vida. Deus não nos abandona, somos nós que muitas vezes podemos abandonar a Deus ou achar que Ele não está conosco. Busquemos cada vez mais o auxílio de Deus para atravessarmos esse mar da vida, para que possamos enfrentar as tempestades e crescer cada vez mais na fé, na confiança, na esperança em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.